Saiba que o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e a causa de morte de 28,6% da população masculina. No Brasil, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Eu converso agora com o médico urologista Joab Carneiro. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa De Olho na Cidade. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Doutor Joabes, eu gostaria de começar perguntando, eu falei aí que morre a cada 38 minutos, né, os homens que são acometidos com câncer de próstata. Isso se dá também, né, pela falta de informação, pelo machismo? Justamente. O câncer de próstata é o segundo mais comum no homem. Ele só pede para câncer de pele, não melanoma. E se você for pegar a estatística geral do câncer no mundo, incluindo todos os tipos de câncer, ele é o quinto mais frequente. E a importância dessas campanhas de conscientização e divulgação para você tentar detectar ele precocemente é que, se você faz seus exames numa fase precoce e detecta o câncer numa fase inicial, você tem 90% de chance de ser curado e viver sua vida normalmente, depois do tratamento. E a gente sofre muito, assim, em relação ao preconceito, né? Uhum. Porque os homens têm uma resistência, realmente, de procurar um médico. Não é cultura do homem se cuidar, igual a mulher. A mulher procura muito mais o médico para fazer os exames preventivos. Sim. O homem procura muito menos, ele evita. Tem muito preconceito em relação ao exame de próstata, tem muito preconceito em relação às doenças, quer dizer, aquela coisa que tem na cabeça de quem procura acha, né? O homem tem muito esse preconceito na cabeça. Se não está sentindo nada, não tem por que procurar. Então, essas campanhas todas, assim, de Novembro Azul, de conscientização, o homem procurar fazer seus exames com precocidade e detectar as doenças mais em fase inicial, são muito importantes. Certo. Doutor, a gente está falando aí sobre o Novembro Azul, né, um mês que faz alusão, né, ao combate ao câncer de mama, ao câncer de próstata, perdão. A gente falou sobre o câncer de mama no mês passado, né? São meses importantes aí que alertam as pessoas, né, para os cuidados, né, com esses tipos de câncer. Como é que está o cenário aqui na Bahia? O número de homens que vão ao médico aumentou ou continua ainda pouco frequente? A gente não tem, assim, muita diferença do Brasil e do mundo, né? Uhum. Então, é a mesma coisa de todo o resto do mundo, isso aí. A conscientização do homem de procurar o médico é sempre difícil, né? Ele realmente só procura quando tem sintomas, só procura quando está sentindo alguma coisa. E esse é o problema em relação ao câncer de próstata. Para você detectá-lo na fase inicial, você não está sentindo nada mesmo, né? Porque ele é uma doença bem indolente, né, no início. Sim. Então, o paciente não vai sentir nada, ele vai estar com a sua vida normal. Então, ele tem que procurar mesmo sem sentir. Essas campanhas são importantíssimas justamente para conscientizar. Uhum. Na realidade, a gente tem atendimento urológico o ano todo, tanto nas Sim. redes do Estado, nos consultórios. Mas essa questão de se você pegar o mês assim e fazer campanha maciça em cima do tema, serve para conscientizar, né, para poder fazer com que o homem repense a sua posição e procure, né, o médico. Certo. Doutor, a gente estava falando aí, né, sobre a doença ser silenciosa. Então, como identificar? Não tem, né? Na realidade, ele tem que procurar. A próstata é uma glândulazinha que fica ali entre a bexiga e a uretra, né, e o pênis. Uhum. Ela produz aquele líquido da ejaculação
A função dela é lubrificar ali os espermatozoides, nutrir os espermatozoides, e ela tem essa função. Com o passar da idade, a glândula tende a aumentar em 80% dos homens, né? Esse aumento da glândula, em alguns homens, pode causar um certo tipo de dificuldade para urinar. Mas na grande maioria das vezes, esse aumento é benigno, né? É um crescimento benigno da próstata. Já o câncer, que acontece nessa glândula, são focos pequenos de tumores em zonas mais periféricas da glândula. Então, assim, para ele crescer a ponto de obstruir o canal da urina ali, ele precisa estar muito grande, precisa ter, já está numa fase avançada. Então, não vai sentir nada no início, né? O paciente vai ter sua vida normal e está com foco de câncer ali. Daí a importância de procurar o médico, procurar o urologista, independente de estar sentindo alguma coisa. A recomendação é que os homens da cor de pele negra ou aqueles que têm doença na família, eles procurem o urologista a partir dos 45 anos, para justamente fazer os exames preventivos de uma doença avançada. Na realidade, você não previne o câncer de próstata. A prevenção do câncer de próstata tem mais a ver com hábito de vida, né, com a vida saudável, fazer exercício, comer bem, né, e não evitar estresse. Todas as doenças se evita dessa maneira. O que a gente previne é uma doença avançada. A gente detecta precocemente para o paciente não ter sequelas no futuro de uma doença avançada. Certo. Doutor, como é que fica a vida sexual do homem que passou por uma cirurgia, né? Já que você falou aí que é um órgão que ele produz aí, né? O sêmen, né? Como é que isso acontece? Quando o paciente tem um diagnóstico de câncer de próstata, ele tem vários tipos de tratamento. Desde não fazer nada, quer dizer, observar aquele foco de câncer, se ele vai evoluir quando é uma doença de baixo grau, sim, até o outro espectro, que é a cirurgia ou radioterapia. Quando você opera um câncer de próstata, existe um risco muito pequeno de incontinência, é 2% esse risco, e a tendência com essas cirurgias mais modernas, como cirurgia laparoscópica e cirurgia por robô, essa incontinência praticamente ser zero. E o outro fantasma do homem em relação à cirurgia de próstata é a impotência. Né? A impotência é variável de acordo com a faixa etária e de acordo com a saúde sexual do homem. Quando o homem tem uma potência nota 10 antes da cirurgia, é um homem jovem, que não tem doença nenhuma, né, que é um homem que não é já hipertenso, diabético, ou seja, ele já não tem outros comemorativos que pioram essa potência dele, a chance dele manter a ereção depois da cirurgia é quase 80%. Né? Se ele tem uma potência nota 10 e ele é uma pessoa jovem que não precisa tomar medicação para nada. Já aqueles homens que já são mais idosos, que têm algum outro problema de saúde, como hipertensão, diabetes, já tem um certo grau de disfunção, né, já precisa tomar uma medicação para ter ereção, eles vão manter isso aí ou até piorar um pouco, entendeu? Quanto mais jovem o paciente for, mais chance ele tem de manter. Em relação a quando você tira a próstata, o homem vai sentir durante a relação sexual o mesmo prazer que ele tem como se a próstata estivesse lá. A única coisa que vai acontecer é que não vai sair mais aquele líquido da ejaculação, mas o prazer vai ser o mesmo. Certo, o senhor estava falando aí, né, sobre a influência da alimentação saudável, né, dos bons hábitos alimentares. Existe algum tipo de alimento que ajuda na prevenção? Eu lembro que uma vez
um urologista falou que o tomate ele ajuda muito, né, na prevenção ao câncer de próstata. Procede? Emerson, assim, isso aí são coisas assim que aparecem transitoriamente e depois voltam atrás. Já se falou muito dessa substância do tomate chamado licopeno, Sim. que ela funciona como um preventivo, não só de câncer de próstata, mas de vários tipos de câncer. Na realidade, se você tiver assim, uma consciência de uma alimentação saudável, você está prevenindo vários tipos de doença, né? Desde hipertensão, diabetes. O que leva você a ter uma vida saudável, né? Praticar exercício, ter uma alimentação leve, evitar gordura animal, excesso de proteína animal, comer vários vegetais, né? Aquelas coisas de brócolis. Álcool também? O álcool, ele é uma substância que, bebido com moderação, quer dizer, tem vários benefícios, né? Uhum. Mas geralmente o que se faz com álcool é o abuso, né? Sim, ou seja, o excesso, né? Beber demais, o excesso, né? Tudo na vida é moderação, né? Então, se você tiver hábitos saudáveis de vida, você está prevenindo vários tipos de doença e, dentre elas, o câncer também, né? Certo. Doutor, então como tratar aí, né, o câncer de próstata? Quem está, né, nessa faixa etária, né, dos 40 anos, 40 a 45, que já é uma fase, né, para se começar a frequentar as clínicas, os hospitais para fazer os exames, tem que ser frequente, né? A cada ano é preciso fazer esse... Anualmente. Anualmente, né? Anualmente. Assim, existem várias recomendações de várias sociedades, né? Se você tem... se for da cor de pele negra ou tiver doença na família, o ideal é que você comece a partir dos 45 anos fazer seus exames. É o PSA, que é aquele exame de sangue. Sim. E o toque retal, que é o exame físico, que é um exame feito no consultório, que não precisa de preparo nenhum. O paciente chega no consultório do urologista e vai lá ser examinado, né? Esses exames, a recomendação é que eles sejam feitos anualmente. Sim. Ele faz o exame, se tiver tudo normal, ele volta ano que vem para fazer novamente. Alguns pacientes você termina mandando voltar numa fase mais precoce, com 6 meses, quando ele tem alguma alteração no exame de sangue. Uma vez detectado uma alteração no exame de sangue, ou o exame de toques, caso o exame de toque esteja alterado, o paciente vai fazer uma biópsia de próstata. Se detectar o câncer nessa biópsia de próstata, aí ele vai ser operado, né? Então, essas são as fases de tratamento do câncer de próstata. Depois da cirurgia, ele vai ter que fazer o acompanhamento, né, mais assim, de perto, a cada 3 meses, dosando os exames de sangue, vendo se a doença não voltou e tem o risco da doença voltar. O importante salientar Sim. é que desses pacientes que têm um diagnóstico precoce e que fazem a cirurgia numa fase precoce, 90% fica curado, né? Acima de 90% fica curado. Então, é importante o diagnóstico precoce dessa doença para o paciente tratar isso aí, ter sua vida normal depois. Certo. Doutor Joabes, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais, alertando aí aos homens que estão nos acompanhando agora no programa De Olho na Cidade sobre a importância, né, de fazer regularmente aí os exames. Excelente, meu amigo. Eu acho que é mais ou menos o resumo do que a gente falou. Procure seu médico, procure o urologista, eleja um urologista, sim, tanto no posto de saúde, como no hospital público, ou no consultório, se você tiver a possibilidade. Eleja um urologista para lhe acompanhar durante a vida, que isso é importante, né? A mulher tem aquele ginecologista que ela vai sempre, desde a adolescência. O homem não tem isso aí, não tem essa cultura. É importante a gente começar a ter essa cultura de escolher o urologista como médico dele, assim, até para aconselhar para outras especialidades, né? Isso faz bem para a saúde dele,
Isso evita uma série de complicações na vida dele, na saúde masculina, e é importante que tenha essa consciência. No mais, é agradecer a oportunidade e a gente está sempre à disposição para vocês e seus ouvintes aí, Emerson. Certo, muito obrigado. Então, eu conversei agora com o médico urologista Joab Carneiro, que é também coordenador de urologia do Hospital Geral Roberto Santos, falando aí sobre o mês do Novembro Azul, né, mês de incentivo ao combate ao câncer de próstata.